boa noite, meu irmão, uma boa noite, meu amigo. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Nossa oração é que quando este vídeo chegar até a sua casa, te encontre bem, com saúde, tendo sempre a proteção e os cuidados de Deus sobre a sua vida. O texto que temos para a nossa leitura e breve meditação nesta noite se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, a primeira parte do versículo 1, que diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude. Usaremos este verso para falarmos sobre o tema, o tempo da juventude. Uma lei de 2002 considera o dia 12 de agosto como o Dia Nacional da Juventude, também em acordo com o Dia Internacional da Juventude, que é comemorado neste mesmo dia, ou seja, hoje. Portanto, segue aqui a nossa gratidão a Deus por esta camada tão numerosa da população brasileira. Que Deus os abençoe e os mantenha cheios de sonhos e sempre com boas expectativas. Não existe um consenso entre os especialistas quanto às idades que compreendem a juventude. O mais comum é acreditar que a idade da juventude esteja entre os 19 e os 29 anos. Sem dúvida alguma, uma fase da vida que se torna inesquecível pelos sonhos, pela vitalidade, pelo destemor, pelas emoções vivenciadas. João, em sua primeira carta, inclusive nos diz: Jovens, vocês são fortes, porque venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vocês, destacando assim a grande força da juventude em vencer obstáculos e continuar lutando para que os seus sonhos sejam realizados em suas vidas. Estima-se que no Brasil nós tenhamos cerca de 19 milhões de jovens dentro desta faixa etária entre 19 e 29 anos. Pesquisas realizadas afirmam que os maiores medos dos jovens estão relacionados à perda de um familiar por morte, a sofrer um acidente, a sofrer algum tipo de violência, a não conseguir emprego ou a ficar sozinho, entre outros medos que cercam a vida, a mente e o coração da nossa juventude. E dentre os maiores sonhos de realização dos jovens, nós temos o viajar pelo mundo, o ganhar muito trabalhando pouco, o estudar fora do país, o ficar rico antes dos 30 anos, o ser influente nas redes sociais, entre outros sonhos. Acontece que entre os seus maiores medos e os seus maiores sonhos, existe uma realidade marcante que deve ser considerada nesta faixa etária. Os jovens têm morrido mais cedo por homicídio, acidente de trânsito, violência e drogadição. Como dissemos no início, João escreve aos jovens dizendo: Estou escrevendo a vocês porque vocês são fortes. Realmente, é na juventude que encontramos o potencial para as grandes realizações. O jovem é sempre muito ativo, muito disposto, destemido. Ele sempre encontra meios e saídas de escape para as variações circunstanciais em sua vida. Ele estimula os mais experientes, os que já passaram por esta fase, e aqueles que estão chegando também a esta fase da juventude. Os jovens estão inseridos no meio empresarial, são experts no mundo da tecnologia. Eles têm poder de reação muito mais ativo do que os adultos. Eles são apaixonados e são visionários.
Assim como nos diz o profeta Joel no Antigo Testamento, quando fala: os jovens terão visões. Visões para o futuro, planos, projetos que serão sim realizados em suas vidas se eles andarem de acordo com o bem e também conviverem com pessoas de bem. O mundo corporativo tem tido a compreensão da força da juventude e tem aplicado, aliás, um esforço muito grande no sentido de treinamento das aptidões que lhes são peculiares. A igreja, desde algum tempo, também vem percebendo a força e o poder da juventude e tem aberto espaço para que eles apliquem todo o conhecimento, toda a paixão naquilo que entendemos ser a vontade de Deus para as suas vidas. Este espaço tem sido oferecido para que eles apliquem todo o conhecimento, toda a paixão, toda a força no trabalho tão diversificado que existe dentro da igreja. E a partir dela, vem se expandindo para fora das paredes da igreja, no sentido e no desejo de que outros tantos jovens venham a conhecer a Jesus Cristo e andarem e viverem com Ele. Porque a experiência que eles têm tido com Deus, com o Senhor Jesus, tem sido também, da mesma forma, uma experiência marcante, transformadora nas suas próprias vidas. O desejo é que outros jovens venham a conviver também com o Senhor Jesus. A grande força da juventude dentro das igrejas se encontra no talento musical, na criatividade teatral, na produção de imagens, de vídeos, na mídia, no manuseio da tecnologia e também na alegria que advém de uma boa qualidade na saúde. Precisamos destacar também que eles têm grande interesse de verem as coisas acontecendo. E nesse sentido, muitos deles têm sido despertados para um sério compromisso de leitura e estudo da Palavra de Deus. Muitos têm sido despertados também para terem o seu tempo diário de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus, de adoração. E tantos outros têm sido despertados também para a obra missionária, não exclusivamente dentro de suas próprias igrejas, mas fora de suas igrejas. E também, por que não dizer, aqueles que se esforçam e se dedicam e se empregam no trabalho dentro dos seus ambientes de adoração, que é a igreja onde congregam. Particularmente, tenho contato e tenho tido boas conversas com adolescentes e com jovens que fazem sérias perguntas relacionadas à vontade de Deus, à palavra de Deus, à vida com o Senhor. Tenho tido contato em maravilhosas conversas com adolescentes e jovens que se dedicam à leitura de bons livros, que estão dispostos ao trabalho de Deus dentro e para fora das igrejas. E isso, particularmente, tem alegrado muito o meu coração em ver esse desejo de que a obra de Deus se cumpra nas suas vidas e a partir de suas vidas em suas igrejas e para fora de suas igrejas também. Daí o alerta ou o chamado do sábio Salomão, desde há muito tempo atrás, que serve para aqueles que ainda precisam perceber que existe sim um grande privilégio de nos lembrarmos do nosso Criador enquanto ainda somos jovens. Acredito que ele, Salomão, já tenha vivido e passado pelo tempo da juventude e agora, olhando para trás, vivendo certa nostalgia, pensava consigo mesmo: que privilégio, que honra eu tive, que oportunidade eu tive quando, em ouvindo a voz de Deus, me lançar sob seus cuidados, me lançar sob sua orientação, observar a sua direção em minha vida e fazer assim se cumprir
a sua vontade, ou seja, a vontade dele na minha vida, enquanto eu ainda era jovem. Sim, porque certamente Salomão sabia, assim como todos nós sabemos, a juventude, a vitalidade e a saúde inevitavelmente passarão por nós. Lembra do teu Criador. Veja que ele não está falando aqui para alguém já avançado em idade, sentado em sua cadeira de balanço, recordando-se plenamente agradecido a Deus o grande privilégio que teve em servir. Mas o seu lembrete aqui é para aquele que ainda é jovem. O seu lembrete aqui é para aquele que sonha, que tem visões de futuro, que almeja alcançar o sucesso, que busca viver as grandes aventuras da vida, mas estas aventuras vividas na presença do Criador. E aqui não digo que seja errado viver com sonhos, com objetivos, com planejamentos, com alvos a serem alcançados. Deve-se viver assim, mas que grande privilégio, que grande oportunidade é a juventude entender que esse tempo de vida, de vitalidade, de saúde, deveria ser voltado sim para a busca e o conhecimento de Deus e da sua vontade para a vida desta maravilhosa juventude com as quais nós lidamos em nosso dia a dia. Mas a esta altura da vida, ele, Salomão, já está nutrido de uma esperança, de um desejo intenso de que os jovens do seu tempo, que ele estava visualizando, que ele estava vendo se desenvolverem na vida, vivam em toda a intensidade e abençoe a vida de tantos outros, e que estes nunca jamais se esqueçam da presença do Criador. Porque existe o lamentável perigo de que toda a vitalidade de nossa vida seja gasta e seja empregada em planos e projetos que nada têm a ver com a vontade e o querer de Deus, que nada tem a ver com a eternidade. Lembremos que somos muito mais do que muitas coisas que nos cercam. Somos muito mais do que até mesmo os planos e os projetos. Somos muito mais do que o tempo da juventude que passa. Nós fomos criados para a eternidade e vamos viver a eternidade. Mas sabemos que a juventude passa e passa muito rapidamente. São poucos os anos em que os sonhos serão mais intensos e que a saúde será tão plena. Lembra, é o lembrete de Salomão, Deus usando a sua vida para nos conclamar a nos lembrarmos no tempo da nossa juventude. Lembra do teu Criador, mas lembra do teu Criador agora. Enquanto você é jovem, enquanto você está na mocidade, na juventude, desperta, assim como outros personagens bíblicos foram despertados em sua juventude, assim como Samuel, assim como Davi, assim como Uzias, como Daniel, assim como José, assim como Timóteo, assim como muitos outros em nossa própria geração, que empregando a sua juventude na adoração a Deus, fizeram a diferença, fazem a diferença em um mundo tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo. Lembra, portanto, do teu Criador, mas lembra hoje, lembra agora, porque, repito, assim como Salomão disse em Eclesiastes, assim nós dizemos também hoje para você, amado e querido jovem, o tempo da juventude passa, a vitalidade passa, a saúde passa. O que fica é o nosso desejo
a nossa vontade, a nossa entrega, o nosso lembrete do Criador. Escreva a história, portanto, da sua própria vida. Escreva, portanto, a história da sua geração. Escreva, portanto, a história da sua entrega, do seu lembrete do Criador. Quando você for para o trabalho, quando você for para a escola, quando você for para a universidade, quando você estiver galgando posições profissionais, lembra do teu Criador, enquanto você está na sua juventude. Antes que esse tempo tão precioso acabe e você, olhando para trás, se pergunte: o que eu fiz? Então, o meu desejo para você, e será esta a nossa oração nesta noite, que você se lembre todos os dias, enquanto você é jovem, do teu Criador. Eu te convido à oração. Te parabenizo pelo seu dia, jovem. E vamos orar para que Deus continue falando ao seu coração, conduzindo a sua vida e fazendo de você bênção, bênção aonde quer que você estiver, e seja usado por Deus, e que a história, uma nova história, seja escrito a partir da sua vida, da sua entrega, da sua lembrança do Criador. Vamos orar. Deus amado e bendito, nos colocamos em tuas mãos. Agradecidos somos por tudo que já tem feito por nós e por nossa juventude. Colocamos cada jovem em tuas mãos. Pedimos a Deus, no nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use as suas vidas, que o Senhor os torne bênção nas suas mãos, que o Senhor os encha de vitalidade, de saúde, de sonhos, de planos e projetos, mas que acima de tudo a tua vontade se cumpra na vida de cada um deles. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, amado jovem. Lembra do teu Criador nesta fase tão bonita que você está vivendo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Tenha uma excelente semana no nome de Jesus. Amém.